Você pode ter carisma, inteligência ou até dinheiro, mas se não dominar as leis invisíveis do poder, vai ser ignorado. Neste vídeo, você vai descobrir como filósofos como Nietzsche, Maquiavel, Marco Aurélio e Sêneca revelam a arte de seduzir, impor respeito e conquistar influência, sem se vender. Não estamos falando de manipulação vulgar, mas de uma psicologia profunda, estratégica e brutalmente verdadeira. As 48 leis do poder não são apenas regras externas, são espelhos da alma humana. E quem compreende isso, deixa de ser controlado e passa a comandar. Parte 1. A arte de ser admirado, temido e desejado. Vivemos em uma época em que muitos querem ser amados, mas poucos ousam ser respeitados. A diferença é simples. O amor é volátil, depende da simpatia, da aprovação, do humor do outro. Já o respeito nasce da firmeza, da presença, da autoridade silenciosa, que não se impõe pela força, mas pela integridade. Essa é a base da verdadeira sedução, não a sedução vulgar, que busca atenção, mas a sedução que hipnotiza porque carrega poder. Nietzsche nos alertava: quem não quer incomodar, quem quer ser neutro para agradar a todos, está fadado à mediocridade. E Maquiavel completaria: aquele que deseja governar sua própria vida precisa ser, acima de tudo, alguém que inspire temor e confiança, jamais piedade ou pena. Seduzir, nesse contexto, não é jogar charme ou manipular emoções. É encarnar um magnetismo que emana da clareza do que se quer, do domínio sobre os próprios impulsos e da capacidade de tomar decisões que cortam, se necessário, mesmo que doa. Marco Aurélio chamava isso de ação justa, fazer o que deve ser feito sem esperar aplausos. Para ele, o homem virtuoso não se preocupa com a opinião da multidão. Ele vive segundo princípios. E é justamente isso que atrai. Quando você não se dobra à insegurança dos outros, eles se dobram à sua presença. Mas essa presença exige um trabalho interno árduo. Como dizia Sêneca, é mais fácil comandar exércitos do que dominar a si mesmo. Quem não é senhor dos próprios medos se tornará servo das vontades alheias. O primeiro passo para a sedução autêntica é conquistar a si mesmo, observar seus desejos, seus vícios, suas inseguranças e enfrentá-los como um general diante do campo de batalha. Nada mais sedutor do que alguém que se conhece, que sabe seus limites, que não se desespera para agradar ou ser aceito. Porque esse alguém se torna um espelho. Ao olhá-lo, os outros veem o que ainda não conquistaram em si. Parte 2. A lei do mistério e o silêncio como arma. Quem fala demais, revela demais. Quem explica tudo, perde o encanto. O verdadeiro poder não se mostra por completo. Ele se insinua. Se o seu comportamento pode ser totalmente previsto, você se torna descartável. Mas se existe em você algo que não pode ser lido facilmente, você se torna enigmático, instigante e, portanto, magnético. Maquiavel compreendia isso com perfeição. Ele sabia que governar não era apenas mandar. Era saber quando se calar, quando confundir, quando sugerir. Porque o silêncio certo na hora certa vale mais do que 1000 discursos. O silêncio é domínio. Nietzsche dizia que o ser profundo ama o véu. E não era à toa. Ele entendia que o mistério é um recurso de poder. Porque ao esconder um pouco de si, você obriga os outros a se interessarem. Quando você entrega tudo de uma vez, não há mais curiosidade. E sem curiosidade, não há atração. Essa é uma das leis não escritas da influência. Quem seduz não grita sua verdade. Ele deixa pistas. Ele deixa que os outros desejem descobrir quem ele é. E mais do que isso, o silêncio demonstra autossuficiência. Sêneca ensinava que os tolos falam porque precisam preencher o vazio com palavras. Mas o sábio é calmo, firme, econômico. Ele não precisa convencer ninguém, porque já está convencido de si mesmo. Essa serenidade provoca impacto.
É como a presença de um rei que entra em silêncio e ainda assim todos percebem. A arte de impor respeito começa quando você percebe que não precisa dizer tudo, nem responder a tudo, nem se justificar. Porque quem tem poder de verdade não precisa provar que tem. Parte 3. A postura inabalável. O corpo como linguagem do poder. Antes mesmo que você fale, o seu corpo já está dizendo tudo. Sua maneira de andar, de ocupar o espaço, de encarar ou desviar o olhar, tudo isso comunica quem você é. Marco Aurélio, imperador estoico, sabia disso profundamente. Em seu comportamento havia contenção, firmeza e postura. Ele não precisava gritar para que sua presença fosse sentida. O simples fato de permanecer centrado diante do caos já dizia: aqui está alguém que não será movido à toa. Essa é a verdadeira força, aquela que se manifesta em silêncio, mas impõe respeito só por existir. Maquiavel alertava: um governante precisa parecer forte, mesmo quando duvida de si. Isso não é hipocrisia, é estratégia. O corpo é a primeira armadura do homem poderoso. Você já reparou como os homens mais influentes raramente têm movimentos nervosos? Eles não se justificam com pressa, não fazem gestos curtos, não andam em passos apressados. Eles sabem que o controle começa pelo corpo. Uma coluna ereta, um rosto calmo, um olhar firme. Essa é a linguagem não verbal da autoridade. E quem domina essa linguagem influencia sem precisar dizer uma única palavra. Nietzsche, por sua vez, dizia que o corpo é a expressão da vontade de poder. Um corpo disciplinado, erguido contra o mundo, é a manifestação física da alma que se recusa a se submeter. O homem que controla o próprio corpo transmite, sem esforço, que também controla sua mente. E esse tipo de domínio é irresistível, porque em uma sociedade onde todos estão emocionalmente instáveis, o simples fato de alguém se manter inabalável já o torna uma referência, um centro de gravidade. A verdadeira confiança não está em parecer agressivo, está em parecer inquebrável. Parte 4. A sedução da força calma. Porque dominar atrai mais que agradar. Vivemos em uma era onde muitos tentam conquistar a admiração sendo agradáveis, moldando-se ao gosto do outro, buscando ser aceitos a qualquer custo. Mas há uma sedução muito mais poderosa e ancestral do que o esforço para agradar. É a sedução da presença dominante, do mistério contido, da força calma que impõe respeito simplesmente por ser. Marco Aurélio, ao manter-se em silêncio diante da bajulação, não era frio, era estrategista. Ele compreendia que o verdadeiro poder não precisa de aprovação. E é exatamente essa ausência de necessidade que magnetiza. Maquiavel dizia que é mais seguro ser temido do que amado. Mas não se trata aqui de espalhar medo. Trata-se de fazer com que sua presença seja percebida como algo que deve ser levado a sério. O homem que se conhece profundamente, que sabe o que quer e não recua diante do julgamento alheio, torna-se uma figura rara e, por isso, irresistível. Sua ausência é notada, sua palavra tem peso. Ele não precisa gritar, porque a maneira como ocupa o mundo já é um grito silencioso de autoridade. Nietzsche chamava isso de nobreza interior. O nobre não se curva para obter aprovação, porque ele sabe que já carrega dentro de si tudo o que precisa. Ele não corre atrás, ele atrai. E quanto mais firme e enraizado ele estiver, mais as pessoas ao seu redor sentirão que podem confiar nele, que podem seguir sua liderança, mesmo sem que ele peça. Essa é a essência da sedução verdadeira. Não é sobre ser o que o outro quer. É sobre ser tão completo em si mesmo que o outro deseja participar do seu mundo. O homem verdadeiramente confiante não corre atrás da atenção. Ele caminha e o mundo se inclina em sua direção. Parte 5. Silêncio, mistério e respeito. As armas invisíveis dos fortes. Num mundo onde todos gritam, o silêncio é revolucionário. E mais do que isso, é estratégico. O homem que fala pouco,
mas observa muito, torna-se uma incógnita, e o que é enigmático desperta respeito. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para impressionar ninguém. Ele sabia que a força não está na exibição, mas no domínio interior. O silêncio, quando vem de alguém que poderia falar, é um gesto de superioridade. Ele mostra que você não está desesperado por ser notado, que não precisa provar nada. Maquiavel compreendia o valor do segredo como ferramenta de poder. O líder que revela tudo, que se expõe demais, se torna vulnerável. Mas aquele que fala apenas o necessário, que deixa dúvidas no ar, conquista o respeito sem esforço. As pessoas não temem apenas o que é agressivo. Elas temem o que não compreendem por completo. E respeito nasce dessa tensão. Quando você parece saber mais do que mostra, quando sua postura sugere um domínio oculto. Nietzsche diria que o homem forte é aquele que não precisa da multidão para validar sua existência. Ele não se explica, ele age. E essa ação, muitas vezes silenciosa, é o que constrói sua reputação. Sêneca, por sua vez, ensinava que o domínio emocional, o controle sobre si mesmo, é a base da verdadeira influência. Um homem que não reage impulsivamente, que não se abala com provocações, que mantém a calma mesmo diante do caos. Esse homem intimida, sem levantar a voz, porque seu silêncio não é vazio, é cheio de consciência. Parte 6. O legado invisível. Como se torna inesquecível sem se vender. Em uma era de autopromoção constante, onde todos parecem gritar por atenção, a verdadeira grandeza é silenciosa, não é construída por likes, mas por impacto real. Marco Aurélio nunca escreveu para ser famoso. Seus pensamentos eram um diário íntimo e ainda assim atravessaram séculos. Por quê? Porque verdade resiste ao tempo. Porque coerência é mais poderosa que performance. Você se torna inesquecível, não por se vender, mas por permanecer autêntico enquanto o resto se vende. Nietzsche afirmava que a vida deve ser vivida como uma obra de arte, não para o aplauso dos outros, mas pela integridade de sua forma. Aquilo que é forçado, que é moldado para agradar, não sobrevive. Mas o homem que constrói sua vida com convicção, que paga o preço de ser ele mesmo, mesmo quando é mais fácil imitar, esse homem planta um legado invisível que cresce em silêncio, como raízes profundas de uma árvore que um dia dará sombra a muitos. Sêneca diria: viva de forma que sua consciência seja seu melhor elogio. O verdadeiro legado não está no que dizem de você, mas no que você inspira sem dizer nada. Nas pequenas ações consistentes, no exemplo que você dá quando ninguém está vendo. Porque no final, a verdadeira influência não é medida em seguidores, mas em transformações. Em quantas vidas você tocou sem nunca precisar gritar quem você é? Se esse conteúdo fez você refletir, não deixe isso morrer aqui. Curta o vídeo, escreva nos comentários o que mais te marcou e compartilhe com alguém que também precisa acordar para o próprio poder. Aqui, a jornada é de poder com alma e ela só está começando.